Tudo bem, amados? Estão felizes com Jesus aí? Tudo bem com vocês? Felizes? Acho que vocês não estão felizes, mais uma vez. Estão felizes com Jesus, amados? Agora vocês estão felizes com Jesus, amém. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Acho que a grande maioria já me conhece. Alguns rostinhos já bem comuns a mim e alguns rostinhos que eu ainda não conheço, né? Quero agradecer e louvar a Deus pela vida de muitos que estão aqui, principalmente pelos nossos pastores no geral, Ministério de Louvor, Ministério de Intercessão, Ministério de Som, Ministério Financeiro e todos os irmãos presentes, irmãos de outras igrejas que eu já estou vendo aqui, que falaram que iriam estar conosco aqui e aqui estão, né? Pastores de outras igrejas também. Eu acho redundante citar nomes, porque são nomes, muitos nomes, e eu vou acabar deixando algum nome de fora, então sejam todos bem-vindos, estou feliz por vocês estarem aqui. Amém, amados? Querido, olhe para alguém que está do seu lado, olhe para alguém que está do seu lado, alguém que você conhece de preferência, e fale assim, mas olhe nos olhos, vamos uma intimidade, e fale para essa pessoa assim, eu te amo. Glória a Deus, eu te amo, mas hoje sou eu e Deus. Hoje sou eu e Deus. Amém, queridos? Queridos, então vamos sem demora, né? Estou olhando para aquele relógio ali, o tempo urge, vamos trabalhar para o Senhor. Abram a sua Bíblia ou liguem a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18 a seguir. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Quem achou, dá uma glória a Deus aí? Amém. Vocês estão comigo, amados? Estão bem mesmo? Então vamos lá, hein? Vamos começar então a leitura. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, repitam, justo, e não queria infamar, e intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, repita Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como um anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, amados. Senhor Deus, nós agradecemos, a tua semente já foi plantada, Pai. Sabemos que essa noite iremos colher maravilhas, Pai. Iremos colher em abundância, milagres, Pai, bem-aventuranças do Senhor. O Senhor já está falando conosco, desde o louvor, Pai, desde a oferta, e o Senhor continuará falando através, Pai, da vida dos teus filhos. Assim oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém, amados? Queridos, meu nome é Rodrigo, então para quem não me conhece, né? O Rodrigo teve um tempo na intercessão com o pessoal em um ministério poderoso, estava orando ali em cima com eles antes de começar o culto, e vou confessar que deu uma saudade, né? Mas tudo tem um tempo certo, Deus sabe de todas as coisas. Bom, então, este livro de Mateus, um dos discípulos de Jesus, quando ele escreveu esse livro, inspirado por Deus, ele falou nessa palavra, no capítulo 1, versículo 18 a seguir, sobre a história de um homem chamado José. José, um homem escolhido por Deus, para estar casado com uma virgem, com uma mulher cujo nome era Maria, que daria à luz a nada mais, nada menos do que Jesus. Só que este homem, José, ele passava por uma situação difícil naquele momento.
Ele passava por uma situação que de algum momento até o angustiava. Por quê? Porque a sua esposa, a sua noiva, estava grávida, estava em um processo de gestação, mas aquele filho não era dele. E naquela época, se hoje nós já vemos algumas situações difíceis nesse sentido, naquela época isso era duplamente pior, ou imensuravelmente pior, porque as pessoas não iriam saber que aquela mulher, aquela virgem, estava esperando um filho de Deus, do Espírito Santo. E sim, ela seria acusada de adultério. E o castigo para esse tipo de pecado na época era terrível. E José, sabendo disso, com o seu coração apertado, ele intentou em se separar, em deixar aquela mulher. Mas não só por tristeza, para protegê-la mesmo dos castigos. E ele intentou em seu coração deixar esta mulher. Só que, em uma noite de sono, ele foi visitado em sonho por um anjo do Senhor. E este anjo do Senhor falou para José que aquela criança que estava sendo gerada naquele ventre era o Filho de Deus, concebido pelo poder do Espírito Santo. E este menino chamaria-se Jesus, que traduzindo é Salvador. E ele salvaria o povo de Deus de seus pecados. E aí José começou a sentir paz no seu coração. Eu consegui imaginar José fazendo assim. Sendo assim, então menos mal, né? E Jesus começou a aceitar aquela situação da gestação de Maria. Começou a aceitar e começou a gerar no seu coração um amor por Jesus. E ele respeitou Maria até o nascimento de Jesus, como diz aqui na palavra. E Jesus nasceu. Toda a história do nascimento de Jesus nós já conhecemos, mas ele nasceu, ele cresceu em honra, graça, em sabedoria e em estatura. Teve todo o processo de infância, processo de pré-adolescência, como mesmo sendo Deus, ele era um homem, então eu imagino que ele teve todo o processo da pré-adolescência. Ele teve o processo da adolescência. Ele teve o processo da juventude. E ele teve o processo da maturidade. Agora eu fico pensando, como será que seria Jesus na pré-adolescência, né? Amém. Até que aos 30 anos de idade, começa o ministério de Jesus. Aonde ele foi levado ao monte para orar, para jejuar e para ser tentado pelo inimigo. E ali ele desce fortalecido, ali ele desce forte. E começam os sinais. O povo estava crente, mas o povo estava carente de sinais. Falem carentes de sinais. Porque as pessoas elas precisam de sinais muitas vezes para acreditar que Deus existe. Tem pessoas que não precisam de sinais. Tem pessoas que já têm essa intimidade com o Senhor ao ponto de não se preocupar com os sinais e prodígios. Mas tem pessoas que precisam, e ali estava Jesus para mostrar esses sinais. E nós conhecemos tantos sinais de Jesus. Os enfermos foram curados. Quantos enfermos foram curados? Os demônios eram expulsos. Os sangramentos eram estancados. Glória a Deus. Os mortos ressuscitavam. Que sinal é esse? Um morto ressuscitar? Vamos conjecturar para nosso tempo. Você está num velório e um morto ressuscitar. Sinais e prodígios. E uma palavra de amor começou a ser propagada. Uma mensagem de amor começou a ser pregada através da vida de Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo, o Salvador. E essa palavra de amor, muitas vezes era pregada através de parábolas. Jesus Cristo amava falar através de parábolas. E eu tenho que confessar a vocês que eu amo as parábolas do Senhor.
As parábolas de Jesus nos remetem a uma situação de inteligência, onde nós temos que pensar o que o Senhor quer falar com aquelas parábolas. Não é só uma historinha para você dormir, não é só uma historinha para alegrar o seu coração, é algo que Jesus usa para que você aprenda. E me veio ao meu coração uma parábola que é do filho pródigo. Não precisa procurar na Bíblia, né, porque vocês conhecem muito bem esta parábola. Uma parábola muito conhecida. Nesta parábola, tinham 3 personagens principais. 3 homens. O pai e 2 filhos. O filho mais velho e o filho mais novo. E eu fico imaginando aquele pai com aqueles 2 filhos, até que em um certo dia, o filho mais novo decide viver uma vida independente, longe da casa do pai. Ele não queria mais estar na casa do pai. E ele decidiu sair da casa do pai. E pediu para o seu pai a parte que lhe cabia da sua herança. Eu acredito que a herança devia ser muito boa. E ele pediu para o pai: pai, eu quero sair de casa, eu quero viver a minha vida, eu quero conhecer as coisas deste mundo que me convidam, que alegram os meus olhos, que trazem alegria ao meu coração, mas para isso eu preciso da minha parte da herança. E a palavra de Deus diz que o pai deu para este filho a parte da herança. Falem comigo, a parte da herança. E ele pegou a parte da herança, guardou consigo e saiu de casa. Ele saiu de casa com muito dinheiro para viver a sua vida de maneira extravagante, para viver a sua vida de uma maneira, entre aspas, e volátil, feliz, de uma maneira, dizem em alguns livros da Bíblia, de maneira dissoluta, que digamos que seria de uma maneira irresponsável. Eu acredito neste homem vivendo a vida, participando de festas, cheio de amigos ao seu lado, pessoas que o convidavam para todos os tipos de evento. Ele era o cara que chegava no banco e o gerente já puxava aquela cadeirinha e já vinha com aquela xicrinha de café. Era uma pessoa quista por todos, vivendo a alegria momentânea que o mundo pode dar a quem quer. Mas o que este homem não sabia, ele aprendeu a duras penas, que tudo que você tem, ou tudo que ele tinha, longe do pai, fora da casa do pai, um dia acaba. O que você tem com o pai, junto com o pai, é eterno. Mas o que você tem longe da presença do pai, um dia vai acabar. E a palavra diz que em um determinado tempo, houve uma crise naquela determinada região. Eu vou chamar de crise econômica, eu vou chamar de crise financeira, eu vou chamar de crise tal que aquela região começou a passar por dificuldades e este homem começou a perder tudo que ele tinha, mesmo porque ele gastava muito em festas, mesmo porque ele gastava muito com pessoas. Eu acredito um homem dando presentes para as pessoas, dando presentes. Você quer? Compra lá aquele carro, compra lá aquele sofá novo. E a crise veio e se abateu sobre este homem também, ao ponto de ele perder todo o seu dinheiro. Todo o seu dinheiro. E ele começou a passar necessidade. E ele começou a passar fome. E ele começou a ficar sozinho. Ele já não tinha mais aqueles amigos. Ele já não tinha mais aquelas pessoas que estavam ao seu redor,
chamando para sair, chamando para conversar, chamando para ir para um clube. Ele já entrava no banco e já não havia mais uma cadeira puxadinha para ele, já não havia mais aquele café quentinho para ele. E ele começou a passar fome. E eu creio que uma pessoa em uma situação de fome começa a ficar desesperada. Nós, como cristãos, temos o hábito de jejuar. Jejuar é o nosso hábito, é o nosso costume, é o que nos fortalece e nos aproxima do Senhor. Mas quem aqui nunca passou fome ao jejuar? Ah, pai, eu vou entregar esse jejum, a fome está muito grande. Jejum de 12 horas, 24 horas, você já sente uma fome. E você vai lá e se ajoelha: Senhor, me perdoa, Senhor, mas eu vou entregar, preciso comer. É errado fazer isso, né, irmão? É claro. Mas você já sentiu um pouco de fome. Agora imagine este homem que acordava, não tinha o que comer. Passava o dia, não tinha o que comer. Ele dormia, não tinha o que comer. Ele não tinha alimento. Ele já estava desesperado. O nosso organismo, a nossa carne precisa de alimento. E eu acredito num homem já fraco, anêmico, doente, nervoso, porque a falta de alimento deixa nervoso também, né? Falta os nutrientes básicos que o nosso organismo necessita. E este homem decidiu procurar o emprego. Aleluia, né? E este homem decidiu procurar o emprego. E ele procurava emprego e não achava, até que achou um emprego em um lugar, em uma casa, onde tinha um homem que tratava porcos, que criava porcos. E ele foi exercer a função de cuidar dos porcos. Eu conheço o interior, a minha amada esposa conhece muito o interior, e a gente sabe como que é essa lida com os porcos. É difícil, gente. É bem difícil. E este homem, em um momento de fome, em um momento em que ele estava sem alimento, em um momento que ele estava carente de comida, ele olhou para a comida daqueles porcos. Queridos, ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos. Agora eu fico imaginando uma pessoa com fome tamanha ao ponto de querer comer comida de porco. A palavra diz em algumas literatura, alfarrobas, né? Bolota de porcos, né? Eu fico imaginando o desespero desse homem. Só que ele não comeu. Foi aí que ele caiu em si e viu a situação que ele se encontrava. E eu imagino esse homem dizendo assim: meu Deus, que situação que eu cheguei, a que ponto eu cheguei, a que nível eu cheguei, aonde eu me encontro. Eu estou no opróbrio, na degradação, no infortúnio, no escárnio. Eu estou querendo comer comida de porcos. E ele pensou: os empregados do meu pai têm uma vida melhor que a minha. Eu tenho certeza que os empregados de meu pai, os servos de meu pai, estão nas suas casas, estão comendo, estão limpinhos. Glória a Deus. Obrigado. Essa é a minha amada esposa Cristina, queridos. A mulher da minha vida. Amém? Ó, glória a Deus, hein? Aí eu já conquistei mais uns 10 anos de casamento aí, hein? Glória a Deus. E ele falou: se eu tão somente voltar para a casa de meu pai, fale, voltar para a casa de meu pai. Eu tenho certeza que mesmo como empregado, eu vou estar melhor do que eu estou aqui. E ele sentiu no seu coração vontade de voltar, mas ele ainda não se sentia mais filho. Ele não se sentia mais filho, ele não se sentia mais digno de ser filho de seu pai. E ele queria voltar como um servo.
nem que seja como empregado, nem que seja como servo, mas eu vou voltar para a casa de meu pai. E eu consigo imaginar aquele homem voltando, porque, não sei vocês, mas eu já cometi erros também, e o arrependimento nos cura, mas o processo é difícil, o processo é dolorido, e eu consigo imaginar este filho mais novo daquele homem, passando pelo processo do arrependimento e voltando para casa. No caminho ele devia estar pensando: meu Deus, como que eu vou olhar para a cara do meu pai? Como que eu vou olhar para os olhos de meu pai? Olha a minha situação, eu perdi tudo que ele me deu, eu não multipliquei, eu não somei, eu só subtraí. E eu imagino uma pessoa cheia de um espírito de alta comiseração, sendo um alvo fácil para Satanás, colocando mentiras e sofismas na cabeça deste homem. Sofismas, mentiras com carinhas de verdade, como por exemplo: você é um derrotado, você é a decepção de seu pai, você é a decepção da sua família, olha o que você fez com a tua parte da herança, você não tem direito de ser filho, você não é digno de estar na presença do seu pai, você não é digno de estar na casa de seu pai. Mas eu acredito que esse homem foi corajoso, ele foi valente, e ele foi de cabeça baixa, na humildade. Muitas vezes você ora para o Senhor: Senhor, me dá um coração humilde, me enche da sua humildade, Senhor, eu quero ser humilde como Jesus foi. Tem certeza, meu irmão? Tem certeza, minha irmã? A palavra de Deus diz que o Filho do Homem não tinha um lugar para encostar a cabeça, mas ele foi na humildade. E chegando perto da casa do pai, eu imagino que ele parou, que é aquela hora que o cara fala: meu Deus do céu, e agora? Será que eu vou mesmo? Será que eu volto? Mas se eu voltar, vou ficar na mesma, aí com certeza eu vou comer a comida dos porcos, aí não vai ter jeito. Não, eu vou. E ele se aproximando na casa do pai, e o seu pai, a palavra diz que ele estava numa distância razoável da casa de seu pai, e o seu pai viu ele chegando, mesmo de longe, e para surpresa deste homem, o seu pai olhou para ele, se alegrou, abriu os braços, e saiu correndo na direção daquele filho. Sabe por que ele fez isso? Porque uma vez filho, sempre filho. Eu estou falando com pessoas aqui: uma vez filha, sempre filha. O Senhor está falando em paternidade nesse lugar. Deus está tocando no coração de pessoas no sentido de paternidade neste lugar. E a palavra diz que aquele pai já foi correndo em direção ao seu filho, com os braços abertos, um misto de desespero e alegria, e já chegou abraçando aquele filho, já chegou beijando aquele filho e falou: tragam vestes novas para este filho, tragam vestes limpas. Ele começou a trocar as vestes daquele filho, e o Senhor começa a trocar vestes neste momento. E ele falou: além de vestes novas, olha os pés dessa criatura, olha os pés deste homem, olha a situação desses pés, aonde será que esses pés pisaram? Traga sandálias para esses pés. E trouxeram sandálias para esses pés, sandália limpa, sandália que protegia os pés. E ele falou: me dá a sua mão, filho. Ele colocou um anel no dedo daquele filho, e o Senhor manda dizer que está colocando anel de filhos em dedos esta noite neste lugar. E ele colocou o anel no dedo daquele filho, e ele falou: preparem a melhor comida, preparem a melhor ceia para este filho. Prepare a melhor comida para este filho, o filho mais velho, talvez humanamente ali,
Quem somos nós para criticá-los? Eles eram praticamente o braço direito de seu pai. Não deve ser fácil realmente você ficar como o braço direito de um pai e chegar um bonitão lá querendo comer comida de porcos e já receber tudo do melhor. Eu entendo humanamente, não aceito, mas eu entendo. Ele falou assim, nossa, mas o que está acontecendo? Pediu para um servo, olha, o seu irmão mais novo voltou, e seu pai está se alegrando, e bora fazer churrasco aí. E ele falou assim, meu Deus, mas não aceito isso. Foi falar com o pai, pai, eu passei a minha vida inteira do seu lado, eu estava todos os dias te ajudando, e o Senhor nunca sequer assou uma carninha para mim. A inveja é dura, irmão. E aquele pai falou, filho, você sempre esteve do meu lado, tudo que é meu, também é seu, mas acontece o seguinte, o teu irmão estava longe, eu achava que ele estava morto, mas ele está vivo, eu achava que ele estava perdido, mas ele foi achado, e aquele homem se alegrou com o seu filho, colocou a aliança no dedo do seu filho, e eu acredito que dali para frente, muitas coisas boas começaram a acontecer, mas houve um processo. Então eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, se você está passando pelo processo, continua, porque o Senhor ainda vai pôr o anel no seu dedo, o Senhor ainda vai te dar vestes novas, o Senhor vai calçar os seus pés. Você é filho, você é filho, você é filho. Feche os teus olhos, levante as suas mãos para cima. É um ato profético que eu quero fazer aqui, é um ato profético de fé, porque hoje eu tenho certeza que não é uma noite normal. Se você está achando que é uma noite normal, irmão, você está muito enganado. Irmã, você está muito enganado. Se você não percebeu que Emanuel, Deus conosco, está aqui, andando por esse lugar, é porque você não está atento, mas ainda eu te dou uma chance. Abre os teus olhos espirituais, e sinta a presença de Jesus neste lugar. Um espírito de cura está passando sobre esse lugar. Sabe por que está passando um espírito de cura sobre esse lugar? Porque você orou, porque você pediu para o Senhor, e o Senhor, Ele tem costume de ouvir as nossas orações. Casamentos estão sendo restaurados nesse lugar. Sabe por quê? Porque você orou, e o Senhor tem costume de ouvir as nossas orações. O seu filho, a sua filha está sendo alcançado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque naquela madrugada você dobrou o joelho e pediu, e o Senhor tem costume de ouvir as nossas orações. E hoje o Senhor diz, filho, ouça a voz do Senhor. Filho, não se preocupe com quem está do seu lado, amado, com o seu irmão da esquerda, com o seu irmão da direita, seja livre, flua na sua essência, você é livre. Aqui não existe um protocolo, você está na presença de Deus, na casa do Pai, Ele já fez a obra,